Mano, os torcedores do Vasco ficaram revoltados após a derrota pro Corinthians. Vamos dar uma olhada. O Corinthians pode botar 11 cabos de vassoura em campo que vai ganhar do Vasco. Vou tentar fazer esse vídeo aqui sem ganhar nenhum processo, porque eu tô muito bolado, mano. Meu camisa 10 parece um velho correndo em campo cansado. Recebe mais de 1,5 milhão por mês. Caralho, mais de 1,5 milhão por mês. Volante na zaga. Cara, e é absurdo essa freguesia, né? Realmente o Corinthians, em 15 anos, só teve uma derrota pro Vasco. É maluco, desequilibrado. Não tem mais noção do que tá fazendo em campo. Não tem como um time ficar na primeira divisão dessa forma. O time do Vasco é apático, completamente apático. Não corre, mano. O Verratti corre mais do que o Coutinho. O Verratti tem quase 40 anos, mano. Sabe, não vejo luz no fim do túnel pra esse time, não vejo. Eu assisto futebol porque eu gosto mesmo, mas tô desgostoso. Pra mim, esse time vai cair, mano. Só um milagre aconteceu. O Vasco precisa ganhar, sei lá, umas 9 partidas aí pra frente. Sem falar dos times de baixo ali que tá subindo. E o confronto direto, o Vasco também não ganha. Ganhou do Santos, achou que era o melhor time do mundo. Eu acho que tá preso lá no Morumbi até agora. Você acha realmente que esse time vai manter na Série A? Só oração, só reza braba. Bota toda a tua fé aí, porque o negócio tá complicado. Cara, como vascaíno, eu tenho alguns comentários sobre o Vasco da Gama. Primeiramente, quando o Vasco meteu 6-0 no Santos, eu falei, fudeu. Agora a gente vai ver o Vasco da Gama low profile. Olha lá, Diniz acertou o time, nós tá brabo, 6-0 em 20 anos de idade. Eu nunca vi o Vasco meter mais de 3 gols. Cara, mas ganhar do Santos assim não é parâmetro, né? Tá entendendo? Eu vi o Vasco meter 6-0 no Santos com o Neymar jogando, eu falei, agora nós é o 0-1, vamos pegar geral bolado. O Juventude, 2-0 Juventude, já não gostei. Vasco jogou nada, mas eu pensei o que, mano? Nós tá em processo de adaptação. Agora fudeu, jogando em casa Corinthians tá reserva, nós vai, pô, pelo menos fazer um jogo bom. Nós tá tomando de 1-0 no primeiro tempo. Cara, realmente, tava sem o Memphis, sem o Yuri, sem o Carrijo, o Garro no banco, tava totalmente reserva. E o Vasco continuou sendo freguês do Corinthians. Absurdo, cara. Em casa. Cara, falando um negócio pra vocês, não dá! Caralho, mano! Corinthians reserva não dá, caralho! Nós tá no São Januário. Com todo respeito a todos os corintianos, mas isso aqui é um desabafo do vascaíno. O Corinthians titular tá horrível. Que dirá o reserva, cara? Por reserva não, caralho! O titular já é ruim. Nós tá perdendo por reserva, porra! Nós acabou de... Quando foi com o titular foi 3-0, né? Com o Memphis Depay destruindo no jogo dentro da Neoquímica Arena, né? meter 6 no Santos. Ah, mas é o Santos. É 6-0, cara. Porra, cara, é foda. Todo domingo é essa mesma merda, cara. Tá me olhando, mano. Caralho, porque não tem mais o que falar, cara. Toda hora é uma... Mesmo papo, mesmo assunto. Já, porra... Hoje foi deprimente, cara. Hoje foi deprimente, assim, de coração. Hoje foi deprimente. O Vasco fez o 6-0 e foi, de fato, ali um... Porra, é pra ser comemorado, fato. Até muitos falaram, é um título, não é um título. Não, óbvio que não. Cara, mas o Vasco, que o Bidu jogou nesse jogo, os dois laterais, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho, toda hora entrando dentro da área, e o Vasco dava muito espaço pro Corinthians, realmente ali, o Corinthians conseguiu jogar fácil contra o Vasco. Foi uma vitória acachapante e o que se viu foi um bom futebol do Vasco. Mente pro torcedor vascaíno, a realidade do clube hoje é muito mais perto do que foi a atuação contra o Corinthians, atropelado em São Paulo, placar até mentiroso, porque o 3-2 não traduz o que foi o jogo, do que de fato o 6-0 em cima do Santos. Tanto é que o próprio Santos esteve presente em campo às 4 da tarde na Fonte Nova contra o Bahia e não jogou futebol. Foi um recital do time de Rogério Ceni, em especial de Everton Ribeiro, na estreia de Vojvoda, que mostra que o técnico argentino vai ter muito trabalho, porque esse time do Santos hoje é uma zona absurda. Tanto é que a gente viu o que aconteceu no domingo passado com o próprio Vasco da Gama, que infelizmente o time não mudou da água para o vinho. A maior vitória dos últimos 10 anos do Vasco foi muito mais pelo adversário muito frágil, com um técnico que não é técnico, que é o Kleber Xavier, do que por méritos da equipe de Fernando Diniz. Fernando Diniz que hoje mais uma vez foi exposto, levando 3 gols na partida. Sua defesa é muito frágil. Fernando Diniz que hoje... Cara, e era pra ser... O Corinthians não era pra tomar nenhum gol. O primeiro gol foi falha do André Ramalho ali, que fez um pênalti bobo. E o segundo gol foi totalmente na conta do Félix Torres. Eu não sei porque o Félix Torres tá no Corinthians ainda jogando. Pra mim não era nem pra estar relacionado, né?
E aí ele toma uma bola nas costas ali que parecia que ele não queria jogar bola, né? Foi visto dando um esporro colossal no Ryan, uma gestão de grupo que é questionável. Fernando Diniz, que acumula um histórico inacreditável desde o Brasileirão passado, com pouquíssimas vitórias nesse meio tempo. Então assim, é muito difícil defender o trabalho do Diniz e é muito difícil defender que o Vasco da Gama vai ser competitivo na Copa do Brasil. Queria poder chegar aqui e dizer que a freguesia nas últimas décadas tem sido complicada, além de vergonhosa também. A pontos essenciais em brigas importantes. Queria apenas jogar toda a culpa em Diniz, que tem uma porcentagem de responsabilidade também. Mas como competir numa Série A de Campeonato Brasileiro com apenas 2 zagueiros de ofício à disposição, numa partida onde a vitória era a obrigação? Contamos apenas com um zagueiro que tem sido alvo do Sport e do Atlético Paranaense porque tem menos de 15 minutos jogados na temporada. Mas aí ele fala do elenco do Vasco, o elenco do Corinthians totalmente desfalcado. O Maicon não é titular. O Breno Bindon vem sendo muito contestado, não é titular do time, mas claro, ontem ele fez uma partidaça. O Charles deu um chute ali que o pessoal comentou depois que foi uma assistência, né? Mas realmente ali tava todo o time reserva do Corinthians, só a zaga ali que era o André Ramalho, o Gustavo Henrique, né? Que eram titulares, que são titulares do elenco, mas assim, mesmo sendo titulares, são totalmente contestáveis, né? Além da maior aposta do ano, que era uma aposta do Juventude também no último ano. E se tornou o nosso titular absoluto em janelas que apenas dispensamos os zagueiros que temos antes de trazermos as soluções. Os nomes da janela seriam o nível ideal, aqueles que têm sido sondados. Como seria incrível ter Nino e Robert Renan. Porém, essa utopia não existe. Não vai acontecer e a realidade vai nos tirando toda a vida que ganhamos por minutos no último domingo. O futebol não nos permite comemorar, porque o amadorismo desse clube não nos permite agir dessa forma. Mais uma vez, entramos com um volante improvisado na zaga, tendo volantes que não passam segurança defensiva e laterais que são vergonhosos defensivamente. O resultado sempre será o mesmo: gols e mais gols sofridos. Então não existe competição dessa forma. A culpa não é da freguesia, não adianta culpabilizar apenas o Diniz, que tem a sua grande parcela de responsabilidade também. Mas principalmente, o Vasco tem apenas 19 pontos em 20 jogos no Brasileirão, novamente por conta do amadorismo da gestão, que simplesmente vai vendo a fase mais importante da temporada passar sem os reforços chegarem. Numa semana onde era obrigação tirarmos ao menos 6 pontos por conta dos confrontos diretos, vimos 2 dos nossos adversários ganharem pontos em cima de nós e a nossa situação ficar mais difícil, justamente porque entregamos resultado com facilidade para os rivais. No meio de semana, o jogo já estava perdido com 2 minutos, e dessa vez aos 20 minutos o filme se repete. Enquanto isso, a gestão vai vendendo os zagueiros ao invés de contratá-los. Todo mundo já entendeu o momento do clube, mas antes de austeridade, qualquer outra coisa que estejam tentando fazer, é importante lembrá-los que permanecer na elite é uma obrigação. Ruim até aqui. E ponto. É isso. Ah, mas o time não é bom, é verdade. O time tá longe de ser bom. Mas parte do trabalho dele é justamente tirar o melhor possível do pouco que ele tem. E ao meu ver, ele não tá conseguindo fazer isso não. Vamos comentar isso aqui. Cara, vamos lá. O Vasco perde de 3-2, mais uma derrota dentro de casa. O Diniz já vai ser demitido do Vasco? Eu acho que não, porque assim, eu acho que a dirigência, primeiro que não tem grandes opções no mercado, porque o Vasco não tem muito dinheiro, diferente do Santos que acabou de trazer o Vojvoda, a gente provavelmente não tem essa grana. O Vojvoda lá é caro, mas o Santos trouxe. O Vasco no começo do ano tentou trazer o Renato Gaúcho e não conseguiu por motivos financeiros. Então, se não tem dinheiro pro Renato Gaúcho, a gente não tem dinheiro para esse calibre de treinador. Então, eu acho que... Cara, mas que treinador tem no mercado também sem ser o Diniz, né? Pro Vasco, assim. Realmente é muito complicado. Até o Corinthians, se não viesse o Dorival Júnior, teria que ser o Tite, e o Tite não queria vir, né? Quase veio, mas não veio. E se demitiu o Dorival Júnior, também não teria opção no mercado. Hoje, realmente, teria que buscar fora. O Diniz vai ser mantido, o Pedrinho gosta muito dele, e eu acho que existe a esperança no resultado de jogadores que estão pra chegar. Então é o Andrés Gomes, que agora começa a jogar, é o Robert Renan, é o Paulo Henrique, que daqui a pouco volta. O Diniz eu acho que não cai ainda, porque existe essa esperança de não tá ruim, é verdade, mas vai melhorar. Agora, tem que melhorar. E tem que melhorar rápido, porque o Vasco está afundando cada vez mais. Ainda não tá na zona, ainda.
Enfim, rapaziada, até os vascaínos revoltados com essa derrota pro Corinthians, e o que o Corinthians jogou nesse jogo, mesmo com os reservas, conseguiu jogar muito bem e dando confiança para vir para a Copa do Brasil agora, que vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians precisa vencer, que é uma competição que o Corinthians anda batendo na trave. Ano passado foi para semifinal, ano retrasado não chegou longe, mas 2022 também bateu na trave na final contra o Flamengo, e esse ano tem tudo para ir longe e conquistar esse título, porque o Corinthians agora já conseguiu derrotar o Palmeiras, que era um adversário muito difícil, a mídia já tava falando que o Palmeiras ia ser o campeão, e o Corinthians foi lá e ganhou do Palmeiras, agora tá com confiança após esse jogo do Vasco. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!